Olá, alunos. Aqui é o professor Luiz, professor de Química. Continuando o conteúdo do segundo ano do ensino médio, estamos estudando o conceito de soluções. Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Nas soluções, obrigatoriamente, a gente tem o conceito de homogeneidade. Significa dizer que se eu tenho duas ou mais substâncias, eu consigo apenas identificar a olho nu apenas uma. Um exemplo de soluções é a mistura, é a união da água com o álcool. Quando eu junto essas duas substâncias, eu consigo apenas identificar uma. Eu não consigo distinguir nem quem é o álcool, nem quem é a água. As soluções elas também podem ser classificadas de acordo com o estado de agregação da solução. Então eu tenho soluções que são sólidas, líquidas, que é o mais comum, e gasosas. Exemplo de soluções sólidas: as ligas metálicas. Liga de ferro mais carbono, que é o aço, né? Liga de cobre são exemplos de soluções sólidas. Eu também tenho exemplo de soluções líquidas. Como já foi falado, água mais álcool é uma solução líquida. E uma solução gasosa, eu tenho um exemplo de o ar. O ar atmosférico é uma solução gasosa. Um conceito interessante nas soluções é o conceito relacionado à solubilidade. Solubilidade representa a capacidade que uma substância tem em se dissolver na outra. Eu posso associar o conceito de solubilidade ao conceito de coeficiente ou grau de solubilidade, que representa um valor numérico onde eu digo quanto uma substância vai poder se dissolver na outra, né? Se a gente for para a definição de grau de solubilidade ou coeficiente de solubilidade, ele é a quantidade de uma substância, no caso aí o soluto, necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições físicas de temperatura e pressão. As soluções elas podem ter duas ou mais substâncias e obrigatoriamente eu tenho nessas soluções uma parte que vai se dissolver na outra, que é chamada de soluto. Então, soluto é a substância que vai estar dissolvida em outra substância. No caso do exemplo da água mais o álcool estará dissolvido na água. Então, o álcool é o soluto. E o solvente, ele vai dissolver o soluto. No caso do exemplo água mais álcool, a água é o solvente. Por sinal, a água é classificada como solvente universal. Na solubilidade, a gente tem uma regra bem específica para saber se uma substância vai se dissolver na outra, né? É chamada de regra do semelhante. Significa dizer que uma substância que é semelhante à outra, ela vai se dissolver nessa outra substância. Então, se uma substância ela tem um caráter polar, ela vai se dissolver em uma substância polar. E uma substância que é considerada apolar, ela vai se dissolver em uma substância apolar. Um exemplo prático disso é a água com o álcool. O álcool é uma substância que é polar e apolar, ele tem dois lados aí, e ele vai se dissolver na água que é polar. E também a gente pode pegar o mesmo exemplo do álcool e a gasolina. A gasolina ela é apolar e o álcool tem uma parte que é polar e a outra parte que é apolar. Então o álcool vai se dissolver na gasolina porque ele tem dois polos e também ele não tem polo. Tem uma parte da molécula que tem polo e outra que não tem polo. Então ele pode tanto se dissolver numa substância polar, como é o caso da água, quanto em uma substância apolar, que é o caso da gasolina. As soluções elas têm duas ou mais substâncias e, de acordo com o grau de solubilidade, ela pode estar mais dissolvida ou menos dissolvida em um solvente, né? Então, eu vou ter o coeficiente de solubilidade para indicar se uma solução vai ser saturada, se ela vai ser não saturada ou insaturada ou supersaturada. Quando é que uma solução, de acordo com o seu grau de
solubilidade, ela vai ser não saturada, quando uma substância contém menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Quando é que uma substância vai ser saturada? Quando ela atinge o coeficiente de solubilidade. E quando ela é supersaturada? Quando ela ultrapassa o coeficiente de solubilidade. Então, a substância ela pode ter essas três classificações de acordo com o grau de solubilidade. Além disso, eu posso representar a solubilidade de uma substância em um determinado solvente através das curvas de solubilidade. Essas curvas de solubilidade representam a quantidade de substância que você vai dissolver em um determinado solvente. Normalmente o solvente utilizado nesses gráficos é a água. Então a água serve de padrão aí para vários gráficos ou curvas de solubilidade. Então a gente chega ao final dessa segunda aula sobre soluções e a partir da próxima aula iremos trabalhar o conceito de concentração ou concentrações das soluções. Iremos trabalhar o conceito de concentração comum e também a questão das unidades de concentração comum. Até a próxima.